base. Rapidamente, gostava de vos ler este pequeno texto. Investigar a Baixa da Banheira e alargar o panorama desportivo local e outras modalidades que não só futebol, eis ideias fortes que justificam a fusão de algumas coletividades que existem nesta vila do conceito da Moita. Este texto é de 1984, da primeira Assembleia dos Organismos Populares de Base da Baixa da Banheira, apresentado na Quinta Tese. É uma honra receber o movimento associativo popular nesta oitava Assembleia, num clube que teve origem na fusão de 3 clubes por proposta da primeira Assembleia, que determinou o seu pontapé de saída. A União Desportiva e Cultural Banheirense saúda todos os homens e mulheres que, com vontade, transportam o longo compromisso de uma sociedade melhor. São iniciativas como esta, onde o melhor das pessoas sobressai, que mantém o equilíbrio por vezes precário numa sociedade cada vez mais longe dos ideais que todos nós partilhamos. É graças a este trabalho, esta forma de estar e de agir destes homens e mulheres, que se vai conseguir manter uma certa harmonia entre os ideais partilhados e a sociedade em que vivemos. Bem-ajam pelas ideias, bem-ajam pelo trabalho, bem-ajam pela emoção. Votos de bom trabalho e a nossa oitava Assembleia seja produtiva para todos nós. Obrigada. Passo agora então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Moita. Bom dia a todos, obrigado pelo privilégio de abrir a sessão. Quero saudar todos os presentes, igualmente, mas fundamentalmente enquanto representantes do movimento associativo da Baixa da Banheira e do Val da Moreira. É grande importância a realização desta oitava Assembleia dos Organismos Populares de Base destas duas freguesias, em tempos foram uma, agora são esta coisa, esta verdadeira geringonça, que é aqui sim, que é a União de Freguesias, mas de qualquer forma a sua presença aqui é de extrema importância. Quero também assinalar e saudar a presença de algumas entidades em particular, desde logo na mesa temos o representante da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio e Saúde, sou Presidente da Assembleia Municipal, da Junta de Freguesia, temos entre a assistência e PET, perdoem-me se alguns possam falhar, mas temos o coordenador da União dos Sindicatos de Setúbal, da CGTPI, saúde também a sua presença, representantes da Associação de Inquilinos Lisboenses, a Junta de Freguesia da Moita e, enfim, a Federação já. Portanto, feitas as saudações, uma palavra também que penso que é oportuna para a União Desportiva e Cultural Banheirense, pela realização aqui desta iniciativa, mas sobretudo por ela ser a primeira grande iniciativa que se realiza neste espaço renovado e esta extraordinária importância que as coletividades consigam ir se renovando, ir investindo, ir criando e mantendo as condições para atraírem associados, para atraírem atletas. E, portanto, parabéns à direção e à sua nova Presidente por esta obra e a toda a direção desta Câmara. A importância do movimento associativo tem sido inúmeras vezes repetida, embora muitas vezes também, e ao nível das instituições de caráter nacional, as palavras andem muito à frente dos atos, mas ainda assim tem sido inúmeras vezes repetida a importância do movimento associativo. Não vale a pena alongar muito sobre isso, apenas para muito brevemente referir que são mais de 100 anos de história que o movimento associativo em Portugal tem, das suas várias gerações, desde as sociedades filarmónicas, às uniões mutualistas, às cooperativas de consumo, às coletividades de cultura,
recreio, do desporto, enfim, são mais de 100 anos, como digo, que deram um contributo insubstituível e inestimável para a consolidação da nossa sociedade atual e para aquilo que nós hoje em dia somos. E estes mais de 100 anos não transformaram um movimento envelhecido, pelo contrário, são a raiz da força que o movimento incentivo, as associações e as coletividades continuam a ter no nosso país, na nossa região, no nosso concelho em particular. Mas é evidente que o movimento incentivo se defronta com inúmeras dificuldades. É um facto também sobre o qual muito tem sido dito e que eu gostaria de ter um bocadinho com alguns breves apontamentos que não são mais do que uma tentativa de contribuir para a discussão que vocês aqui vão realizar. As dificuldades do movimento associativo não são novas. Nem todas são novas, não é nova a existência de dificuldades, mas não são novas muitas das dificuldades que existem. Muitos anos eu ainda era miúdo e todos nós éramos bastante mais novos do que somos hoje e já provavelmente ouvíamos quem nos antecedeu no movimento associativo a queixar-se das dificuldades, da dificuldade de encontrar direções, dos problemas, das dificuldades financeiras. Enfim, esta é uma realidade que tem acompanhado permanentemente o movimento associativo e que faz parte da natureza das coisas, diria eu. Mas, a par disto, existem de facto outras dificuldades novas, outros desafios novos que resultam das transformações que a sociedade vem enfrentando e em muitos aspectos, desde os hábitos das pessoas às próprias condições em que as associações e as coletividades atuam, muita coisa se transformou nestes últimos anos. E há algumas perguntas que eu gostaria de deixar. As coletividades e as associações enfrentam problemas de sustentabilidade. Como é que se conseguirão hoje adaptar a estes novos contextos sociais, às novas procuras? Como encontrar fatores de sustentabilidade, fundamentalmente financeiros? Este parece que é um dos grandes desafios, com a tal emergência de realidades novas. Hoje, a parte das coletividades de recreio, que durante muitos anos foram os únicos, ou os principais locais, quer da prática desportiva, quer do lazer e do recreio das populações, hoje existe a concorrência dos ginásios, existe a concorrência dos estabelecimentos de recreio, dos mais diversos tipos que existem hoje em dia e, portanto, como é que as coletividades se conseguem adaptar a esta nova realidade e continuar a ser competitivas, e este competitivo não é no sentido mercantil, é no sentido social, como é que conseguem continuar a ser competitivas perante estas novas realidades? Como conseguirão continuar a prestar serviços, designadamente na área desportiva, serviços à comunidade, designadamente na área desportiva e, em simultâneo, manter o espírito associativo? Porque penso que é um desafio grande que hoje existe, o desafio de conseguir cativar e envolver atletas e famílias para além da mera relação mercantil que muitas vezes estabelece no clube. Ou seja, há muitas pessoas que vêm às coletividades, põem os filhos a praticar qualquer prática desportiva, pagam aquilo que lhes for pedido para pagar, mas não têm efetivamente o envolvimento do espírito associativo, não se envolvem na associação, muitas vezes nem sequer se transformam em associados. Como é que se consegue chegar a essas pessoas, fazer-lhes entender que esta oferta que aqui existe não é uma oferta meramente mercantil, é preciso efetivamente que as pessoas se envolvam mais de outras maneiras. Outra questão que se coloca é de qual o papel do voluntariado, à falta de melhor termo, é uma palavra por vezes associada, enfim, a interpretações mais polémicas, mas à falta de melhor termo, de qual o papel do voluntariado em contraponto com uma crescente profissionalização que se verifica em muitos clubes, de treinadores, de prestadores de serviços, dos espaços recreativos, etc. É também uma realidade crescente. Hoje, em algumas modalidades, não se encontram praticamente técnicos das coletividades que não sejam remunerados, não estejam ali profissionalmente. Eu até questiono-se por vezes a existência e a forma como estas coletividades, como estas práticas desportivas se inserem dentro das coletividades, se acrescentam
valores acrescentam sustentabilidade, ou se pelo contrário não é a coletividade em alguns casos que se está a sustentar a prática de um determinado treinador, de um determinado técnico, subsidiando com os encargos de instalações, com, enfim, uma série de outros encargos que vêm atrás. A própria profissionalização que se tornou inevitável em muitos casos nos espaços de recreio, nos bares, nos diversos serviços que as coletividades precisam de recorrer. Esta é uma realidade que tem impactos financeiros, impactos de sustentabilidade grande e que, portanto, nos deve levar a refletir entre até onde pode ir o voluntariado, até onde é que pode ir a dedicação não remunerada de diretores e de serviços associados e até onde é que pode ir, no limite, é a profissionalização. A outra pergunta é qual o lugar atual do recreio na vida das associações. Cada vez mais, durante muitos anos, e não é preciso recuar mais umas 2 décadas, ou talvez nem tanto, para que as nossas coletividades, as nossas associações, tivessem uma atividade muito centrada no recreio, tanto no lazer das pessoas, no estar nos espaços de convívio, nos bailes, nos espetáculos musicais, no teatro, nas bibliotecas, etc. Muita dessa realidade hoje desapareceu. Qual é o papel ainda hoje do recreio? O que é que se pode fazer para o incrementar e de que forma é que ele pode ser um fator de atração das pessoas de volta ao movimento associativo? Finalmente, para não alongar excessivamente, estou aqui em representação da Câmara Municipal da Moita, portanto, o papel das autarquias. O papel das autarquias é fundamental. Muito das transformações positivas e do desenvolvimento que o movimento associativo teve nos 40 anos da nossa democracia se devem às parcerias, aos apoios mútuos que foram estabelecidos entre o poder local e a autarquia. E essa realidade continua a ser tão importante como foi em qualquer um dos momentos deste percurso. E, pela nossa parte, Câmara Municipal da Moita, nós procuramos, desde o início deste mandato, iniciar um novo processo de transformar cada vez mais o relacionamento entre a Câmara Municipal e as autarquias num relacionamento inteiramente transparente, inteiramente resistente à análise e resistente às críticas. Porquê? Porque atribuir subsídios nunca satisfaz a todos. Atribuir apoios nunca satisfaz a todos. É frequente o sentimento, expresso ou não expresso, quando se distribuem apoios, aqueles apoios regulares que a Câmara presta às mais diversas associações e às mais diversas atividades, que fique alguma reserva mental, pensando que pode haver ali fatores de injustiça, porque dar mais a um do que a outro, porque privilegiar ou aparentemente privilegiar uma atividade em detrimento de outra. Aquilo que nós procuramos fazer neste mandato, através da transformação de todos os apoios em contratos de programa, foi efetivamente dar a maior transparência possível e a maior clareza possível ao relacionamento entre Câmara Municipal e movimento associativo. Ao passar a escrito, ao passar a um contrato, todas as obrigações, quer da parte da autarquia, quer da parte da associação que recebe os apoios, é possível a qualquer um escrutinar as razões que fundamentam a atribuição desses apoios e escrutinar o cumprimento dessas obrigações. E, portanto, este é um processo que não só dá esta transparência posterior, como até ajuda as próprias duas instituições a perceberem melhor toda a enorme dimensão de atividade que se pratica aqui e que muitas associações praticam, para além, muitas vezes, daquelas uma ou outra com mais visibilidade. Por último, vou concluir dizendo-vos que as conclusões que daqui saírem, aquilo que for a vossa reflexão, será naturalmente importante a juntar ao grande manancial e à grande riqueza de pensamento que está construído
nas 7 edições anteriores, mas eu creio que há uma conclusão que é inevitável. É a conclusão de que podemos e devemos ter confiança no futuro na base de uma sólida aliança entre o poder local e o movimento associativo, tendo por fim último destas duas instituições as suas comunidades e as suas populações. Obrigado e bom trabalho. Presidente da Assembleia Municipal da Noite. Muito bom dia a todos. Senhora Presidente da União Esportiva e Cultural Abanharense, permitam-me que, através de si, cumprimento os dois companheiros de mesa, senhores convidados, acima de tudo, caros dirigentes associativos. Esta é também uma forma de associação, ou seja, com esta oitava Assembleia dos Organismos Populares de Base de Saúde, é também uma forma de associação. É uma forma de, em conjunto, discutir e valorizar aquilo que é o trabalho do movimento associativo. E o trabalho do movimento associativo, que se reflete em todos nós, em todos os que estão aqui com funções de dirigentes associativos, mas em todos os outros que estamos aqui com outras funções, que somos resultado, somos fruto do movimento associativo, porque todos nós passamos por coletividades, fomos lá criados, fomos lá que crescemos, fomos lá que aprendemos a ser homens, mulheres, fomos lá que aprendemos a ser cidadãos. Portanto, foram e são estas coletividades, escolas de formação de cidadão. Tiveram e têm problemas e dificuldades, como há pouco o Presidente da Câmara dizia, já também quando eu dizia há pouco, dava pontapés na areia, nas canelas e de vez em quando na bola no Real Banharense, isso já acontecia e portanto há de continuar a acontecer. Mas de facto são os dirigentes com os seus associados, muitas vezes, infelizmente, depois de virados para os dirigentes, esses mesmos associados, mas são eles, os dirigentes com os seus associados, continuam no fundo a superar as dificuldades. E foi por tudo isto, no fundo, que as pessoas se associaram, se juntaram com ideias semelhantes sobre determinados objetivos, sobre determinada área, quer do recreio, quer do desporto, quer da cultura, que se juntaram e formaram associações. E assim se criaram, neste Conselho da Noite, se não estou em erro, se o número não falha, 124 ou 128 associações de diversas áreas. Portanto, este movimento associativo, ao longo dos anos, teve e continua a ter muita força, é fundamental para o município do Moito. E é somente esta mensagem que vos trago aqui, em nome da Assembleia Municipal da Moita, é que, de facto, nós, município, continuamos a contar com o movimento associativo como escola de formação de cidadãos, como escola de formação esportiva, cultural, recreativa, mas acima de tudo como escola de formação de pessoas, de gente para o futuro. A todos, um bom trabalho e viva esta oitava Assembleia dos Organismos Populares. Então, agora a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Val da Areia. Bom dia a todos, os presentes. Permitam-me que use a mesma metodologia que o Presidente da Assembleia Municipal da Noite usou, saudando todos os presentes, a pessoa da Senhora Presidente da União Esportiva e Cultural Banharense, saudando também especialmente os convidados e as associações e instituições que nos acompanham e dão-nos o gosto de estar aqui connosco. Excelentíssimos senhores, estamos numa terra jovem, de ter idade, uma terra de acolhimento que recebeu pessoas que procuravam uma vida melhor. Era o tempo da fábrica, da industrialização. Cidades como Barreiros, Setúbal, Seixal e Almada necessitavam pessoas. O Alentejo, do Algarve, das Moreiras e do Norte, que eram trabalhadores e as suas famílias
na demanda por um futuro melhor. Encontraram na Baixa da Banheira espaço para se estabelecerem, uma vez que esse mesmo espaço lhes era negado em outros locais. Sempre perceberam que sem o esforço coletivo, sem união, pouco teriam a não ser uma vida de casa para o trabalho, a vida dura. Era o tempo em que pouco tínhamos. Não havia equipamentos desportivos, não havia equipamentos culturais, não havia sedes sociais. E com pouco, mas com muita vontade, se foram construindo coletivos que procuravam animar a terra dos bairros, com bailes, com teatro, com desporto, com discussão política à porta fechada, com o recreio, com a educação e formação. Pouco e pouco, as necessidades eram supridas com o trabalho coletivo. Nas coletividades a vida era muito dura. Brotava à semente e fazia crescer a vontade de fazer terem mais e melhor. Sempre houve, sempre haverá e havia muitas dificuldades. Nas coletividades formaram-se muitos homens, grandes homens. Muitos homens que mais tarde iriam formar outros homens e que nos deram grandes exemplos. Era o tempo da construção, mas também era o tempo da opressão e da resistência. Nesta terra referenciada como fascismo, nunca se baixou os braços e sempre se lutou por melhores condições de vida para a população. Esta terra assumiu-se como um baluarte antifascista e pagou por isso. Os seus filhos pagaram por isso. Enquanto outras localidades recebiam investimento, nós recebíamos a guarda a cavalo, a desconfiança, ao boicote, mas também recebíamos grandes frutos da cultura e da democracia. Não é à toa que homens, e eu podia dar muitos exemplos, mas como Zeca Afonso eram frequentadores assíduos da nossa terra e das nossas coletividades. Com o 25 de Abril e com a tradição associativa já estabelecida, foi fácil criar massa crítica nesta terra. Muitas pessoas que sabiam fazer e que faziam e que sabiam fazer em conjunto, partilharam entre si o caminho e os caminhos que nos trouxeram até aqui. Era o tempo de exigir equipamentos de saúde, equipamentos de serviços para a população. Foi o tempo de criar freguesias, porque entenderam que era a unidade mais democrática onde toda a gente podia participar, com proximidade e com condições para resolver os problemas que afetavam as pessoas que viviam nestes locais. A construção coletiva e o espírito de Abril são responsáveis pelo que melhor aqui temos. Estradas, água, iluminação pública, parques infantis, jardins. Muito fizeram os ligarenses por muitos projetos. Muitos dos homens que fizeram o nosso movimento iniciativo ser conforme puderam então ligar-se à política. Da melhor escola de formação política, o associativismo, surgiram grupos como José Manuel Figueiredo, António Cosmiro e tantos outros que não vou referir por falta de manifesta. Por manifesta falta de tempo, e muitos de nós até se encontram aqui nesta sala connosco e também. Esses não devem nunca ser esquecidos pelos banheirenses que ainda têm maternidade. Vivíamos um tempo da esperança, um tempo onde tudo parecia possível. Sempre se percebeu, mesmo estando associados em coletivo, que a força da terra seria maior se estivéssemos todos juntos. Se trabalhássemos todos juntos para os mesmos objetivos. E assim nasceu a ideia de se fazer assembleias de organismos culturais de base. Assembleias cujos frutos são hoje visíveis e que são exemplos, excelentes exemplos de trabalho coletivo. Excelentíssimos senhores, durante anos a realização destas assembleias foi interrompida. É minha, e é só minha, vincula-me só a mim, profunda convicção que esses anos foram anos de estagnação e depressão nesta terra. Somos dos poucos que fazemos as coisas assim, de forma democrática e transparente, com todos e para todos. Teremos a oportunidade de discutir os dirigentes associativos e quem quiser participar, sem interferência das autarquias. As autarquias são um parceiro, mas a maior parte dos conselhos condiciona a discussão do movimento associativo. Ora, fazendo encontros onde trazem especialistas da área, professores, universidade, gente que não é bem do movimento associativo, mas costura, esquecendo-se que é realmente lá trabalho. Esquecendo-se que o dirigente associativo médico, que nós chamamos, aquele que devia já ser considerado em estatuto e regulamento que existe, mas que é tratado pelos nossos governantes como não devia. Portanto, meus amigos, somos a única terra a fazer o que estamos aqui a fazer hoje e por isso devemos valorizar aquilo que vocês fazem. Hoje cá estamos outra vez, cientes do nosso papel e da nossa forma de fazer as coisas. Meus amigos, excelentíssimos senhores, hoje podemos olhar para o futuro com menos desconfiança e com a certeza que somos muitos que estamos dispostos a unir forças para ter uma terra melhor. E uma terra melhor só é possível com o esforço de todos de forma organizada. E esta Assembleia continua a procurar e os outros procurar o melhor para os banheirenses.
Viva a 8ª Assembleia dos Organismos Populares de Base, viva a Baixa. Agora então a palavra ao Sr. Presidente da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Caros amigos, caros companheiros, colegas, dirigentes associativos, autarcas, atletas, músicos, a todos muito bom dia. Eu gostaria de começar em nome da nossa Confederação Portuguesa das Coletividades de agradecer o convite que nos fizeram para estarmos aqui na abertura desta importante iniciativa. Comecei por reparar que a bandeira da nossa Confederação se encontra entre as bandeiras das instituições da Baixa da Banheira, o que naturalmente para nós é individual. Nesta sessão de abertura, vocês certamente não estarão à espera de grandes questões, de grandes teses, até que já têm 5 teses para, entretanto, discutirem entre hoje e amanhã. Mas ainda assim, se me permitem, vou deixar aqui alguns apontamentos que parecem oportunos neste momento e para esta iniciativa. Esta Assembleia, em minha opinião, é muito oportuna, desde logo porque provavelmente acabamos de sair, ou estaremos ainda a sair, de um período muito, mas mesmo muito difícil da história do nosso país. E é um momento muito difícil, tem sido um momento muito difícil, desde logo para o povo trabalhador, para as pessoas com maiores dificuldades, que no fundo são aquelas que se refletem no nosso movimento associativo. O nosso movimento associativo surgiu há quase 200 anos, surgiu exatamente pelas dificuldades que o povo já sentiu. E quando nós hoje dizemos que este movimento é um movimento associativo popular, estamos a dizê-lo quer numa perspectiva sociológica, porque ele de facto tem base no povo, ele nasce do próprio povo, nasce da sua vontade e mantém-se da sua vontade, da sua iniciativa, mas porque de facto é este povo que tem sentido essa necessidade de se organizar, como aqui também já foi dito, e isso é uma das grandes vantagens, das grandes virtudes deste movimento. E portanto nós atravessamos, estamos ainda provavelmente a atravessar uma parte desse período muito difícil, para o qual, por exemplo, a nossa Confederação Nacional ainda não tem resposta dos estragos, das consequências deste período. Não sabemos quantas coletividades neste momento têm as suas atividades suspensas, não sabemos quantas encerraram, sabemos que estamos a assistir e temos vindo a assistir com enormes dificuldades. E, portanto, é oportuno por esta razão, porque queremos inaugurar um novo ciclo, desde logo que há um novo ciclo legislativo, começa uma nova legislatura. Vamos ver o que é que está. Mas o que é facto é que há aqui, digamos, uma nova esperança. É por isso necessário e é oportuno fazer esta Assembleia, porque talvez estejamos na altura de fazer o diagnóstico da situação das 41 associações da Baixa da Banheira. Como é que estão? Como é que sobrevivem? Como é que se organizam? Que dificuldades é que têm os seus dirigentes? Quais são as causas dessas dificuldades? Estas questões são absolutamente essenciais. E ainda mais duas razões pelas quais eu considero que esta Assembleia pode ser oportuna. Uma delas porque nós acabámos de sair do Congresso Nacional de Coletividades, que durou o ano todo de 2015, e desse Congresso, ao fim de 7 meses, saiu um memorando. É um documento da maior importância que todos os dirigentes associativos devem discutir. Nesse memorando estão 78 temas. Isto é, em princípio, estarão lá todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, toda a nossa reflexão. Está atualizado. Pela primeira vez conseguimos fazer em Portugal um documento que abarca todo o movimento associativo. E ali está feito um diagnóstico.
está feito o ponto da situação, estão identificadas as causas, os riscos e estão apontadas também as soluções. Este documento é da maior importância para que no futuro o movimento associativo possa decidir o que fazer. Mas temos um segundo documento nesse Congresso, que são as recomendações estratégicas. E essas recomendações estratégicas vão para 6 poderes. Desde logo o primeiro poder, que é o poder associativo. E esta é uma questão central que nós temos que ter na nossa cabeça enquanto dirigentes associativos. Nós somos um poder. Nós não somos os carolas. Nós não somos os subsidiodependentes. Nós não somos os quaisquer que andam para aí a entreter-se e a fazer umas coisinhas do que não temos nada a fazer. Nós somos dirigentes associativos, voluntários, benévolos, eleitos e com responsabilidades civis e criminais. E isso significa que, quer do ponto de vista quantitativo, quer qualitativo, nós somos o poder. E temos que pensar exatamente sobre o poder, porque é isso que faz a diferença entre o dirigente associativo, também existem, que se vai entretendo nestas coisas, ou que toma a consciência que é possível, com este movimento associativo, melhorar as condições de vida dos trabalhadores, do povo e mais, promover a transformação social. Nós temos escala para promover a transformação social neste país. O vosso documento tem alguns dados que precisam ser atualizados. Creio que na última página diz que existirão 19.800 entidades em Portugal. São mais do que isso. Estes eram os dados de 1997 a 98. Hoje são 30.212. Isto está apurado pelo Instituto Nacional de Estatística, faz parte da conta satélite da economia social e nós somos mais de 30.000 das 53.000 associações da economia social que existem em Portugal. Somos mais de metade de toda a estrutura da economia social em Portugal. E, portanto, este nosso documento começa logo por fazer um conjunto de recomendações ao movimento associativo, ao poder associativo. E passemos a partir de agora a chamar poder associativo, movimento associativo, mas com poder associativo. Faz recomendações a um outro poder, ao poder legislativo, à Assembleia da República, aos deputados. A própria Confederação já fez, nesta legislatura, que começou em finais de outubro, já fez reuniões com todos os grupos parlamentares. E na próxima semana vamos reuniões com alguns ministros. E, portanto, estamos a transmitir tudo aquilo que nós vimos e decidimos nesse Congresso. Mas temos lá recomendações para o poder legislativo. Temos recomendações para o poder legislativo e executivo, que é o governo. É um outro poder. Temos recomendações ainda para um outro poder, que é o poder local autárquico. São as autarquias. E que são o nosso principal parceiro. E são o nosso principal parceiro por várias razões. Desde logo, porque há um processo de alimentação dos eleitos das autarquias com os eleitos do movimento associativo. Se repararmos, muitos dos eleitos das autarquias foram dirigentes associativos, muitos dos dirigentes associativos foram autárquicos. Foi assim desde as primeiras eleições, que eu cumpri agora 40 anos, desde 1976, e tem sido até agora assim. Mas, com a infeliz fusão das freguesias, houve muitos eleitos em freguesias, assembleias e juntas, que ficaram disponíveis para o movimento associativo. É preciso que eles voltem ao movimento associativo, porque a sua experiência é necessária no nosso movimento associativo. Fizemos ainda recomendações a mais dois poderes: ao poder económico, às empresas, aos empresários, para que alguns deles não interpretem de forma errada aquilo que chamam a função social das empresas. É preciso dar condições aos seus trabalhadores para que eles possam ser dirigentes associativos. E é preciso que eles, quando fizerem atividades de ordem social, tenham em conta que existe uma estrutura na zona onde eles têm as suas empresas, as suas coletividades, e que podem fazê-lo através dessas coletividades. E, por fim, fizemos também recomendações ao chamado poder do conhecimento, à investigação, ao ensino, às universidades, porque é absolutamente essencial que essas universidades olhem para este movimento associativo de uma forma completamente diferente do que têm feito até aqui. Nós somos um excelente objeto de estudo para as universidades.
cidades e somos um enorme espaço de empregabilidade para os jovens que fazem cantaricas que entretanto se formam. E por isso é muito oportuno isto que nós estamos hoje aqui a fazer. Vocês apontam nas vossas teses a necessidade de conhecer o mapa a nível local, a sua identidade, conhecerem a sua identidade. Isso é absolutamente fundamental. Nós sabemos qual é a nossa identidade para reconhecermos quais são os nossos valores. Cuidado com as modas. Cuidado com as modas. Porque as modas não podem substituir os nossos valores essenciais da identidade, da solidariedade, da segurança dos cidadãos, já agora. Mas esta questão de conhecermos a nossa identidade é essencial. Tendo naturalmente presente que a identidade, de facto, como diz o vosso documento, muda, até dinâmico mais tarde. As questões da motivação, que é uma questão que vocês abordam no documento, é também importante. Porquê? Porque a motivação é essencial para os dirigentes que estão aqui e para os outros que não estão aqui. É essencial que a sociedade reconheça a importância das coletividades, é essencial que os sócios das coletividades reconheçam o papel dos dirigentes, é essencial que a comunidade reconheça o papel também dos dirigentes. E, portanto, daqui pode resultar uma maior motivação. Não é só o apoio financeiro ou outro tipo de apoio, é o reconhecimento social, é o apoio quando há uma Assembleia Geral, é o apoio quando há uma iniciativa de uma sessão de aniversário. Portanto, este reconhecimento é absolutamente essencial. Outra questão que vocês colocam é a questão de organizar, de estruturar. Eu pergunto-vos e deixo-vos o desafio. Estará abaixo da banheira e a participar a noite, de uma forma mais geral, mas neste caso, quando isto partir daqui abaixo da banheira, haverá condições neste Conselho para se constituir uma associação conseguida, como estrutura descentralizada da nossa Confederação? É uma questão que eu vos deixava para vocês refletirem e pensarem. Desde 2001, que foi decidido no Congresso de 2001 e foi ratificado agora desde 2015, que é necessário reforçar esta estrutura. É necessário trazer mais coletividades afiliadas na nossa estrutura nacional. Quer a Federação Digital da Confederação, no fundo é a mesma coisa, a cota também é só uma, não paga mais por isso. E o que é verdade é que tem uma estrutura que os defende, mas uma estrutura ainda mais legitimada do que tem mais forte. Isto é absolutamente essencial. Relativamente a outra questão que vocês aí têm, permitam-me fazer-vos uma pequena recomendação. Vocês falam da necessidade deste movimento associativo interagir mais entre si. Parece muito bem, essa é uma das nossas teses, das recomendações do Congresso. E esta Assembleia parece ser um bom exemplo disso. Mas fazem também a necessidade de relacionar este movimento associativo com a área da saúde e com a área do ensino. Estou inteiramente de acordo, não podia estar mais de acordo. Mas eu pergunto, mas há outros movimentos, chamados híbridos hoje, movimentos sociais, para os quais o nosso movimento associativo também tem que se ligar. Defesa dos serviços públicos, da água pública, dos transportes, da saúde, mas também defesa da paz. Portanto, há necessidade do nosso movimento associativo se ligar a outros movimentos, não ficar fechado entre as quatro paredes da sua coletividade. É necessário percebermos que, para além da cultura, do rodeio e do desporto, que são absolutamente essenciais, é essa a nossa principal função, é também necessário ligar-nos à vida. Porque ao fazê-lo, estamos a melhorar as condições de cultura, de rodeio e desporto dos nossos sócios, das nossas famílias e das famílias dos nossos sócios, mas estamos também a ajudar à defesa e à transformação da sociedade, que é também uma das nossas funções. Relativamente ao financiamento, que é uma questão que vocês abordam, permitam-me dizer-vos o seguinte: eu faço parte de um organismo, da qualidade, naturalmente, aliás, faço parte de muitos, da qualidade de Presidente da Confederação, mas faço parte de um organismo que foi criado muito recentemente, onde tem assento as principais 4 fundações portuguesas. E acho que vos devo dar uma boa notícia. Estas 4 fundações fizeram um levantamento e chegaram à conclusão que por ano são necessários 750 milhões de euros para este movimento associativo. 750 milhões. E estas 4 fundações, sozinhas, só elas, têm 1.250 milhões disponíveis.
Portanto, a boa notícia é esta: não há falta de dinheiro. Não há falta de dinheiro, sabemos onde é que ele está e até sabemos que eles o querem entregar. Então qual é o problema? O problema é que nós, movimento associativo, não temos capacitação para ir buscar esse dinheiro. Nós não conhecemos as candidaturas. Nós não sabemos preencher os formulários. Nós não sabemos fundamentar os nossos projetos. Isto é uma deficiência nossa. E para isso é necessário nós organizarmos. É necessário nós criarmos gabinetes com especialistas que possam fazer essas candidaturas. Porque o dinheiro de facto existe. E estas fundações precisam, deixem-me dizer o termo, precisam de ser livres desse dinheiro. Porque senão esse dinheiro volta para as contas das empresas e aquilo sobe os impostos. Por isso é que eles precisam ser livres dela. E portanto, o dinheiro existe, esse apoio existe. Mas existem também os fundos comunitários ao Portugal 2020. E a nossa Confederação tem apresentado candidaturas e continua a apresentar candidaturas. Não são candidaturas para a Confederação, são candidaturas para o movimento associativo. É preciso que nos façam chegar as vossas necessidades, os vossos projetos e as pessoas, identificar as pessoas que estão em condições de avançar com esses projetos e responsabilidades para essas candidaturas. E isso pode ser feito a partir de um grupo de atividades, ou de uma assembleia como esta, ou de uma associação consiga, ou de uma federação distrital. Todos nós percebemos que o papel do Estado não pode deixar de ser ridículo. Não podemos ir atrás daquela conversa que vocês, o movimento associativo, são tão bons, que vocês nem precisam do Estado. Nós ouvimos isto aí em vários sítios. Cuidado, não podemos ir atrás dessa conversa. Não podemos deixar que o Estado abandone a sua responsabilidade social. O Estado tem responsabilidades sociais, estão inscritas na própria Constituição e nós não podemos deixar que isso aconteça. Mas temos que diversificar as nossas fontes de receita. Nós hoje somos contribuintes líquidos do Orçamento do Estado, não somos subsídio-dependentes, ao contrário daquilo que diz. E nós, na Federação das Coletividades, temos essa prova, temos as contas feitas e, aliás, está no próprio documento da diagnóstica. Eu vou terminar deixando aqui duas notas. Estamos neste ano a comemorar os 40 anos da Constituição da República. É absolutamente essencial fazê-lo com toda a dignidade e fazermos tudo para continuarmos a defesa desta Constituição, apesar da sua 7ª revisão. Já foi revista 7 vezes. Mas nós somos associativistas, nós somos dirigentes associativos. E isto implica nós percebermos o que é que significa isto de ser dirigente associativo. O associativismo, tal como nós hoje conhecemos, e não vou estender muito nisto, tem origem na agregação que as pessoas sentiram necessidade, digamos, há 2500 anos ou mais atrás. Há mais, bem mais do que isso. Nós somos animais gregários, precisávamos de nos juntar lá atrás para nos produzir, para caçarmos e alimentarmos juntos, para nos defendermos juntos. E, portanto, nós hoje continuamos a necessitar de estar juntos para resolver os problemas comuns. E isto é que é o associado. Mas o que é que antecede este associado? Antecede a liberdade de pensamento. Pensarmos. Esta é a primeira questão, é o primeiro passo para o associativismo. E essa liberdade de pensamento surge pela primeira vez na Constituição Monárquica de 1822. Liberdade de pensar. Mais tarde, na Carta Constitucional de 26 e depois na Constituição 38, surge a liberdade de exprimir e a liberdade de reunir. E só mais tarde é que surge a liberdade de associar. E, portanto, repare, primeiro pensamos, depois expressamos, depois reunimos e, por fim, associamos. E estes 4 pilares que nos trazem aos dias de hoje e ao associativismo podem estar em causa se nós não continuarmos a exercer estes 4 liberdades. A liberdade de pensar, a liberdade de exprimir, a liberdade de reunir e a liberdade de associar. E só há uma forma de garantir isto. Por um lado é estar na Constituição da República, e ela está, por outro lado é exercer, é participar, é exercer, é não desistir. E eu estou certo que vocês, tal como eu, não irão desistir. Porque qualquer um de nós, como seres humanos, como pessoas, nós temos aquilo que se chama de projeto de vida. Todos nós temos um projeto de vida. Todos.
Queremos ser uma coisa, queremos ser outra, queremos ter isto, queremos ter uma vida digna, queremos ter um emprego, um salário, uma família, termos alguém que nos ame, queremos amar alguém. Isso é aquilo que qualquer ser humano quer. Isso é inteiramente legítimo. Mas os dirigentes associativos não querem só ter um projeto de vida. Querem ter um projeto de vida e de sociedade. E não é indiferente o projeto de vida que nós temos do projeto de sociedade em que estamos. E por isso nós, dirigentes associativos, temos a consciência que é possível transformar esta sociedade para que aí sim o nosso projeto de vida seja mais realizado. Viva a 8ª Assembleia, a todos os maiores votos e êxitos e as maiores felicidades pessoais. Muito obrigado. Estão assim terminadas as intervenções dos convidados da mesa. Amigos, têm nas vossas pastas uma proposta de regulamento do programa da Assembleia. Essa é posta à votação. Se estivessem todos de acordo, eu podia, portanto, saltássemos a leitura das mesmas e passássemos à votação. Temos os vossos cartões. Quem está a favor do regulamento do programa da 8ª Assembleia? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Existe também a proposta da constituição das mesas para as discussões das teses, e essa então rapidamente eu passo a ler e a ler. Portanto, a primeira tese, a composição da mesa, o relator Abílio Marques, do Departamento de Escuteiros, para secretariar o movimento do ginásio coletivo e da fraternidade de Novas. Para a segunda tese, o relator Maria Augusta, da União Desportiva Cultural Maneirense, para secretariar o movimento dos doadores de sangue e do Grupo Ribeirinho. Para a terceira tese, eu não estou a dizer os horários, mas vocês, portanto, têm conhecimento. A relatora Tânia Reis, do Centro de Técnicos da Baixa da Banheira, e para secretariar da Sociedade Recreativa União Alentejana e dos Barulhentos. Para a quarta tese, o relator José Manuel Fernandes, da Associação de Moradores da Zona Norte, para secretariar da União Desportiva e Cultural Banheirense e do Centro de Atletismo da Baixa da Banheira. Para a quinta e última tese, o relator Diamantino Cabrita, da Associação de Moradores da Zona Norte, para secretariar o Ginásio Atlético Clube e a Comissão de Técnicos da Saúde da Baixa da Banheira. Pronto, aqui as 5 teses e a proposta. Vamos então passar à votação. Vou fazer ao contrário. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votam todos a favor, está aprovado por unanimidade. É mais fácil. Vamos agora ter então
Fica então encerrada a sessão de abertura e vamos passar então ao primeiro momento discutivo do ginásio da atitude, lutas amadoras, karaté e capoeira. A identidade é um processo dinâmico, é um processo pelo qual um grupo social se reconhece a si próprio, constrói significado, através da afirmação de um conjunto de atributos sociais determinados. A identidade constrói-se e reconstrói-se no quadro das relações sociais. A formação de identidades, sejam elas culturais, territoriais, está enraizada no contexto social, coletivo e histórico de cada localidade. O movimento associativo da Vila da Baixa da Banheira tem uma identidade e essência construída nas relações vividas no dia-a-dia ao longo de muitos e muitos anos. O movimento associativo constitui uma alavanca essencial para o desenvolvimento local, incidindo em matérias como o desenvolvimento comunitário, a promoção de políticas sociais, a cultura, a terceira idade, a infância e juventude, a solidariedade, a dinamização territorial, o desporto, a ocupação de tempos livres e a cidadania. Cabe ao movimento associativo ter uma atuação concertada e interligada entre os vários parceiros sociais, tendo os dirigentes associativos um papel fundamental na participação das associações em projetos de interesse comunitário. É necessário reforçar o próprio movimento associativo, melhorando o funcionamento da rede e cimentando as interações entre as organizações e as iniciativas de desenvolvimento local. O movimento associativo deve contar com um desenvolvimento local que é desenvolvimento pessoal, em interação com o território. O compromisso de construir um desenvolvimento diferente, alternativo e inclusivo, que envolva os cidadãos, combate a alienação e a desmobilização, fortaleça valores e atitudes e se alicerce em modos de vida sustentáveis. Esta é a primeira tese então à discussão, identidade e essência do movimento associativo. Temos aqui algumas inscrições já nos pedidos para o uso da palavra. Temos aqui uma saudação a ser lida, que vem do movimento democrático das mulheres portuguesas. Peço desculpa, não tinha visto aqui a ordem. Então aqui temos um pedido de uso da palavra, a primeira tese, Graça Martins, da União da Associação dos Jogadores de Santa Baixa da Banheira.
Muito bom dia a todos. A Associação de Dois de Sangue Baixa da Banheira pede a palavra para fazer uma saudação específica aqui aos trabalhos que iniciam hoje no amanhã. Daí cá que ler esta saudação. Digníssima Procuradora, excelentíssimos colegas dirigentes das associações e coletividades da Vila da Baixa da Banheira, excelentíssimos senhores representantes dos organismos oficiais e presentes, excelentíssimos senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, a Associação de Dores de Sangue Baixa da Banheira saúda a 8ª Assembleia de Organismos Populares de Base da Vila da Baixa da Banheira. Saudamos todas as associações e coletividades, bem como os órgãos autárquicos e demais entidades oficiais e presentes. Estamos mais uma vez reunidos para debater assuntos que a todos interessam, desde o posicionamento do movimento associativo da comunidade e a forma como se pode desenvolver e contribuir para o desenvolvimento da mesma, até ao financiamento e capacidade de autossustentabilidade, passando pela formação dos seus dirigentes e pelo relacionamento com as entidades oficiais e os representantes da população. Estamos cientes do privilégio de sermos uma associação pertencendo a uma freguesia e a um concelho, cujos órgãos autárquicos desde sempre se têm batido pela força e excelência do seu movimento associativo. De facto, a quantidade e qualidade das associações ativas, que por razões históricas e demográficas têm sede neste território, não tem similar em nenhuma outra parte do território nacional. Por outro lado, sentimos honrados por servir uma comunidade que tem sabido acarinhar o seu movimento associativo e que tem sido berço natural ou adotado de grandes personalidades neste âmbito que fizeram e fazem a diferença mesmo nos tempos mais duros e agrestes. A nossa comunidade é o nosso suporte. O seu bem-estar é a razão de ser de todas as nossas atividades e de todo o nosso esforço. É por ela que continuamos a lutar e dedicar o nosso tempo. É para ela que dirigimos o nosso olhar quando precisamos de ânimo e coragem para continuar. Porque todos atravessamos tempos difíceis, sejam os dirigentes autárquicos, dirigentes associativos, associados ou a própria população. Não será necessário aqui recordar todas as dificuldades por que todos temos passado. Mas, historicamente, tem sido nos tempos mais difíceis que esta comunidade tem sabido arregaçar as mangas e deitar mãos ao trabalho. Tem sabido dar as mãos e reinventar-se a cada dia, a cada nova dificuldade. Que tem sabido que é na entreajuda e no espírito cidadão que reside a sua força e o seu grande valor. Não tenhamos dúvidas que é também nessa entreajuda e nesse espírito cidadão que as associações e coletividades aqui presentes terão de concentrar as suas forças e as suas valências nos tempos que se avizinham, que não nos enganemos, continuarão a não ser fáceis. No fundo, apesar de qualquer rivalidade desportiva que é saudável, que só contribui para o engrandecimento das nossas atividades, todos temos objetivos comuns, todos temos problemas comuns, todos temos uma palavra a dizer na forma como pretendemos que o movimento associativo cresça. E é nesse crescimento que teremos que nos concentrar, é para esses problemas que poderemos encontrar soluções, e são esses objetivos que nos vão guiar nos trabalhos destes dias. Temos mais uma vez nas nossas mãos a oportunidade de contribuir para uma maior e melhor atividade associativa neste território, a oportunidade de valorizar esta comunidade e de a elevar como exemplo de união e de cidadania, a oportunidade de dizermos mais altamente que o movimento associativo deste território continua vivo e a crescer cada vez mais seguro e saudável, cada vez mais forte e sustentável. Recordemos sempre os valiosos conselhos hoje aqui ouvidos como Presidente da Confederação Portuguesa das Coletividades de Recreio e Desporto sobre a necessidade de exercer os direitos de pensar, expressar, reunir, associar e, neste caso, também para a resolução dos problemas transversais a todo o movimento associativo. Saibamos que todos juntos seremos suficientes para seguir em frente no trabalho iniciado há várias décadas, em tempos tão ou mais conturbados que os que agora atravessamos, nem que fosse porque nesse tempo este movimento estava ainda a despertar e não tinha, como agora, a valiosa experiência adquirida por tanta gente que o soube engrandecer e passar às novas gerações. Assim sejamos nós também capazes de fazer. Muito obrigada.
Associação de Moradores da Zona Norte. Estou aqui para tentar me desculpar que esta Assembleia me dá muitos conhecimentos, é para isso que se vai aprender que nós gastamos. Caros amigos e companheiros, a Associação de Moradores da Zona Norte, legítima herdeira e continuadora da Comissão de Moradores da Zona Norte, nascida em 26 de abril de 1974, nasceu por uma reivindicação da população desta zona da Baixa da Bandeira de separar com a construção desenfreada de prédios e no local se construir um equipamento que servisse às nossas crianças. Assim nasceu o Parque Infantil Estrela Vermelha, onde foi também instalado um elétrico, onde funcionou a biblioteca infantil do Conselho da Lua. A Comissão de Moradores, a primeira criada no país, teve como objetivos prioritários defender a nossa terra, os direitos a melhores condições de habitabilidade e de melhor saneamento, de melhores condições para a práticas infantis e juvenis no campo educacional, cultural, desportivo e até na promoção do crédito. Com o apoio total da população, foi lançar mãos à obra e foi delimitada toda a área que definisse o espaço destinado ao parque. Nas 3 entradas projetadas, uma a norte, outra a sul e outra a corrente, fizeram-se pilares de cada um dos lados que eram prolongados por muretes, tudo em alvenaria. Em cada um dos pilares foi implantada uma estrela de 5 pontas pintada a vermelho. Para a sede social da Comissão, começaram a construir um edifício de uso ofício, mas deveria servir igualmente para as instalações balneárias, para os utilizadores do campo de futebol de ao ar livre, que, entretanto, tinha sido construído. A corrente do campo de jogos foi construído um murete em forma de prova de barco que protege, onde foi implantada uma placa alusiva à inauguração do parque e a estrutura de um bairro típico feito em Alce. No espaço destinado às crianças, foram implantados vários balões infantis, um escorrega, um balancé, um carrossel de salutar, onde foi implantado um esfera animar com cátia. Todos os balões e outros brinquedos, assim como o edifício sede, foram construídos por moradores da Zona Norte da Baixa da Bandeira. Todos punham mãos à obra em trabalho sempre voluntário e gratuito, para engrandecer este pedaço de terreno cuja apropriação se devia a um coletivo que se esforçava por cumprir os ideais do Rio, fazer diariamente uma afirmação do poder popular pelas defesas mais elementares da vida em democracia. Esta é a entidade e essência da existência da Associação de Moradores integrada no movimento associativo. Só queria dizer, se estiver interessado em saber esta história, temos aqui um livro que é o Grande Parque Estrela Vermelha, que podem. Agora sim, a terceira intervenção é uma saudação do Movimento Democrático de Mulheres Portuguesas.
O Movimento Democrático de Mulheres sauda a 8ª Assembleia dos Organismos Populares de Base, sauda aos homens e às mulheres aqui presentes que, com o seu empenho e resistência, contribuem para uma sociedade melhor. Saúdo a todos aqueles que, com as suas lutas e ações, dão uma resposta encorajadora para a solução de muitos problemas da nossa comunidade. Bem-ajam. Pedido uso da palavra, ainda sobre esta tese, a entidade de essência do movimento associativo, o João Jacob dos Bargueiros. Bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Vou tentar apresentar as relações a todos os presentes. A Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de abril de 1976, ou seja, estamos praticamente a um mês do seu 30º aniversário, na redação que foi dada pelas leis constitucionais de 1/22 de 30 de setembro, 1/29 de 20 de junho, 1/92 de 25 de novembro, 1/97 de 20 de setembro, 1/2000, 1/2000 de 20 de novembro, 1/24 de julho, prevê no seu artigo 36, ponto 1. Os cidadãos têm o direito de livremente, sem dependência de qualquer autorização, constituir associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e respectivos fins não sejam contrários à lei penal. Por outro lado, no artigo 79 da Constituição, pedra angular do Desenvolvimento Desportivo Nacional, é estabelecido: cultura física e desporto. Todos têm direito à cultura física e ao desporto. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas, associações e coletividades esportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto. Decorrendo destas duas instituições legais, base, surgem as diversas tipologias de associativismo na área do desporto. Assim, do mais simples para o mais complexo, temos clubes de praticantes, clubes desportivos, sociedades desportivas, associações de clubes, associações de agentes desportivos, associações de promotoras de desporto, federações desportivas, entidades de índole federativa e outras entidades com intervenção na área do desporto. Neste contexto, o movimento associativo fomenta hábitos de cidadania ativa. É a reação dos membros da comunidade às dificuldades e anseios do mundo, apoiado por uma rede de valores como cidadania, democracia, autonomia e trabalho voluntário. Nas associações, as pessoas reúnem-se e mobilizam-se para partir de problemas com interesses comuns e encontram-se motivadas para a participação, decidindo os caminhos a percorrer em função dos objetivos que pretendem alcançar, alterando-os, redefinindo-os, contribuindo essa dinâmica não só para a sua formação pessoal, mas também do próprio mundo. O movimento caracteriza-se pelo papel que as coletividades têm, ou deveriam ter, em criar condições de fácil acesso a qualquer cidadão, à cultura, ao desporto, ao lazer, etc. Desta forma, de modo a atingir o objetivo referido, todos os cidadãos terão possibilidade de, nas coletividades que sigam esta filosofia, evoluir enquanto cidadãos e enquanto sociedade ao desempenhar as suas funções, exprimir solidariedade, assimilar, compreender e aplicar valores, elaborar projetos comuns de caráter coletivo e cariz social, aumentar competências e melhorar a sociedade através do trabalho voluntário, compreender e aplicar a democracia, criar a discussão cultural da região onde estão. Pensamos, infelizmente, que hoje em dia o paradigma das entidades que acompanham o chamado movimento associativo é o oposto da ideia que esteve na gênese da sua fundação, onde o principal objetivo passa agora por vender um serviço para atingir metas financeiras e onde os benefícios de ordem social e coletivo à sociedade ficam muito mais divididos e com maior impacto. A orientação do esforço destas instituições está a mudar, passando o coletivo a ser substituído pelo financeiro e a coletividade pela empresa. Obrigado. Pedido de uso da palavra, Fernando Martins, em representação da União Desportiva e Cultural da União. Bom dia a todos. Podemos afirmar que a essência do movimento associativo popular é a essência de cada um de nós. É o reflexo alargado de cada um de nós, associado e dirigente,
sente de cada um. É o altruísmo, a vontade, a solidariedade, a vontade de partilha e o espírito de entrega que cada um de nós revela. É a vontade de dar. O movimento associativo popular surge como uma projeção externa de nós próprios. Vamos à coletividade porque nos identificamos com ela, porque lá podemos partilhar os nossos problemas, as nossas alegrias, as nossas vivências. Porque lá encontramos o outro que pensa e sente como nós. Também é lá que podemos ter um papel interventivo junto da sociedade. Frequentando a coletividade, aprendemos e ensinamos valores basilares de cooperação, solidariedade e humanismo. Ao projetarmos o que pensamos e o que sentimos, vamos construir o significado, a identidade coletiva. Percebemos que outros pensam e sentem como nós e que, se nos juntarmos, queremos ser mais fortes, mais coesos, fazer a nossa voz chegar mais longe. A identidade dos seus sociais se agrega num objetivo comum: o desporto, a cultura, o recreio, a ação social por qualquer um. A União Desportiva e Cultural Banheirense surgiu da fusão de 3 clubes com o objetivo de jogar em futebol sénior. A sua identidade é o futebol sénior. A essência dos homens e mulheres que aqui há era a paixão do futebol. Curiosamente, durante muitos anos não foi possível praticar esta modalidade, mas a nossa garra levou-nos e leva-nos sempre a lutar por aquilo que queremos, por aquilo em que acreditamos. Fomos crescendo e construindo outros significados. Hoje em dia contamos com mais de 1000 sócios ativos e alargamos o nosso âmbito a nível desportivo, cultural, criativo e social. Hoje temos futebol, patinagem, zumba, danças, damas e tiro. Brevemente vamos ter handball e outras atividades que os seus associados consideram ou venham a considerar pertinentes. Temos danças sicilianas, marchas populares que organizamos eventos que vão para além das nossas portas e do movimento da nossa vida e do nosso conceito. Os nossos associados projetaram-se em nós e nós projetamos na comunidade. Interagimos com ela, crescemos com ela e ela cresce connosco. Obrigado. Em nome do delegado José Mendes, em representação da Comissão de Utentes de Saúde da Baixa da Beira. Caros convidados, amigos e companheiros, bom dia. A Comissão de Utentes de Saúde da Baixa da Beira foi criada em outubro de 2004 com o intuito de salvaguardar a defesa do Serviço Nacional de Saúde e a defesa dos direitos dos nossos utentes e dos liberdades extendíveis à nossa população. Em janeiro de 2010, houve uma reestruturação dos quadros da Comissão que começou a sua forma de atuar, essencialmente devido ao corte dos direitos das populações, que começou a pôr em causa os serviços de saúde de qualidade e tendencialmente gratuitos, como aponta a Constituição da República Portuguesa. Desde essa data, muitas foram as ações que tivemos de promover para que a situação não se agravasse ainda mais, pois o ataque dos últimos anos foi desferido contra os direitos das populações estava no auge da sua força, o que provocou um decréscimo do número de médicos, enfermeiros e outros profissionais, o corte na prescrição de medicamentos e de exames complementares de imagem, fundamentais à saúde das populações, o que foram causa de uma precarização desenfreada nos cuidados de saúde primários e no centro hospitalar que temos acesso. Situação que provocou um número imenso de mortes prematuras em muitas pessoas. Reuniões públicas com a população, reuniões com os nossos autarcas, reuniões com o coordenador do Centro de Saúde e com a direção executiva do agrupamento dos Centros de Saúde, reuniões com outras comissões diferentes, reuniões com a administração do centro hospitalar, levou a que tivesse de promover diversas jornadas de luta, para as quais muitos populares deram o seu apoio às nossas reivindicações. Hoje é importante que nos mobilizemos ainda com mais força, pois os tempos de demora nas primeiras consultas de urgência, os tempos de demora nas primeiras consultas de especialidade e os tempos de demora nas cirurgias
faz do nosso hospital um equipamento que não responde minimamente às nossas necessidades. O número de clínicos existentes no nosso centro de saúde tem vindo a diminuir, situação causada pela reforma dos médicos que atinge a idade da aposentação, e os médicos novos não querem vir prestar serviço para equipamentos obsoletos, sem condições de acessibilidade e sem as mínimas condições de segurança. Também os utentes têm grandes dificuldades nas acessibilidades e sentem a falta de segurança das instalações. O elevador está muitas vezes variado e o sistema informático varia também constantemente, pelo que só há uma solução: a construção de um novo edifício construído de raiz para o centro de saúde da nossa terra. É por isso que lutamos em primeira prioridade, para além de reivindicarmos esse equipamento desde 1992, nesta legislatura, já reunimos com o novo Ministro, já lhe entregámos duas disposições de se derivar por diante uma segunda petição pública, onde pensamos e necessitamos de juntar pelo menos 4.000 assinaturas, para que depois da entrega na Assembleia da República possa vir ser discutido em plenário daquele órgão de poder. Neste momento estamos quase com 2.000 assinaturas. Por isso temos que continuar a solicitar todos os apoios disponíveis para levar por diante mais esta grande iniciativa. Juntem-se a nós, companheiros, pois a nossa vitória servirá a toda a população banheirense e é por isso que cá estamos. Viva a Eterna Assembleia dos OPBs da Vila da Baixa Banheira. Estava agora a palavra ao delegado José Luís, em representação da Escola Dom João I. Bom dia a todos. Eu não vou aqui estudar aqui a minha instituição ou aquilo que estou aqui a representar. Falarei só sobre a tese, a identidade e a essência do movimento associativo e aquilo que me parece relativamente a esse ponto. Aqui, aqui o ouviu, escreveu 3 vetores que, na minha opinião, são essenciais para o movimento associativo. A coação concertada do movimento associativo, interligações entre as organizações e lutar pelo desenvolvimento local. Na minha opinião, esta tese assenta nestes 3 vetores. Valeu e assenta nestes 3 vetores. 3 vetores essenciais para que o desenvolvimento desportivo, cultural e social assente. Toda a gente sabe que o paradigma das organizações neste momento mudou. E mudou, penso eu, para melhor. Penso eu para melhor. Antigamente estávamos centrados em nós próprias organizações, e neste momento, uma palavra comum hoje em dia, que se diz, percebido, eu penso que isso é muito bom, tanto para o movimento associativo. Nós somos um exemplo disso. Neste momento somos um exemplo disso. Nós, da Escola de Movimento, ou seja, o grupo esportivo da Escola de Movimento. Quando se trabalha em parceria, é necessário aproximações. E essas aproximações têm que ser efetivas. Aproximações essas sustentadas e escritas, simples, que é aquilo que nós complexizamos sempre, como seres humanos. Eu acho que não, acho que tem que ser simples e eficazes que trabalhem em prol dos jovens ou dos nossos idosos. Hoje em dia, um jovem, sabemos que até aos 30 anos, vejo a discussão na ADSE que vai até quase aos 30 anos. E consigam projetar mais as coletividades, que é um dos pontos que me preocupa, a nível local, regional e nacional. Para que tal aconteça, é necessário um trabalho consistente, que é aquilo que as associações fazem, e persistente, e que fortaleça valores, atitudes e comportamentos, foi aquilo que se perdeu nos últimos anos.
comportamentos esses diferentes, menos agressivos, mais proximais, e que tenham um objetivo comum, o desenvolvimento esportivo, cultural ou social da nossa população. Então, o que eu estou a querer dizer é que estou a reforçar aqui a tese realizada, pelo menos aqui escrita pelo Abílio, e que não pode ser só objeto de tese, mas tem que ser objeto, de facto, de conversas paralelas, ou formais, ou informais, como queira, e conseguir ajudar mais os grupos, mais as associações, em prol, de facto, da nossa freguesia e em prol do conselho. Eu apresento aqui, por exemplo, uma das soluções que me parece que sejam importantes, que a realização da atividade de eventos são sempre da autonomia da própria coletividade, portanto, ali aceitar o médio. Portanto, eu penso que isso pode ser uma forma de nós darmos a volta à situação e trabalhar mais em prol com todos, né? E arranjar eventos mais sustentados e mais estratégicos para a nossa freguesia, para o nosso conselho, e que projetem, de facto, a nossa imagem para o exterior. Portanto, o que eu proponho é a criação de grupos de trabalho para a realização de eventos cada vez melhores eventos e que já se fazem bons eventos, portanto, na nossa freguesia. Outra das situações é, portanto, projetos educadores, que, penso eu, estou aqui a defender a minha data, nós tivemos, penso eu, esse projeto educador com um sentido diferente do clube tradicional e que cria mais valias e diferentes formas de pensamento e que englobem diversas sensibilidades. Ou seja, que nós, no Conselho, essas diversas sensibilidades sejam cada vez mais proximais e que consigamos, de facto, fazer uma coisa melhor, provavelmente diferente e que projete o futuro, portanto, ou a nossa qualidade, ou a nossa ou desenvolvimento da saúde, ou outra causa social que nós temos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que as diversas sensibilidades que nós temos, e temos que perder esse conceito de nós centrarmos só no nosso futuro, essa sensibilidade tem que ser mais próxima e tem que ser mais generalizada. Portanto, eram estas noções que eu queria, portanto, para reforçar aquilo que foi, de facto, a tese, aqui a primeira tese, e percebermos de uma vez por todas o paradigma mudou e que as coisas que são diferentes nós temos que, de facto, conseguir atingir patamares superiores e patamares cada vez mais elevados. Portanto, esta minha, isto foi feito agora aqui, não foi coisa que eu programasse, portanto, ao escrevi agora aqui neste momento, é um dos conceitos que tenho na cabeça e que penso ajuda, de certa maneira, o movimento associativo da nossa freguesia e que, se formos todos a falar, tanto o desporto como a cultura, por exemplo, e quisermos fazer, de facto, um movimento maior neste sentido, penso que isto é saudável e consegue, de facto, outros voos e provavelmente outro sentido de estar na nossa sociedade. Esta oitava intervenção aqui relativamente a esta tese é relativamente à justificação, digamos assim. Eu vou passar a ler. Carrega o senhor bastonário da Ordem dos Médicos, acusa a recepção e agradece ao convite que foi dirigido para participar na oitava Assembleia dos OPVs da Baixa da Banha, nomeadamente com uma intervenção na quinta sessão, discussão da tese 4, relacionamento do movimento associativo popular com a sociedade, a realizar no próximo dia 6 de março, pelas 9 horas, na sede da União Desportiva Integral Banhense. Por compromissos anteriormente assumidos, não é possível ao Sr. Bastonário anuir ao vosso convite, no entanto, excelentíssimo Sr. Dr. Mário Duval, membro do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, representará a Ordem dos Médicos na referida sessão. Os melhores cumprimentos. A nona intervenção é
da Associação 25 de Abril, vou passar a ler. Caro Sr. José Lopes Fernandes, lamentamos informar que não nos foi possível mobilizar um dos nossos associados para estar presente e intervir na vossa Assembleia, circunstância que muito lamentamos. Aproveitamos a oportunidade para formar votos sinceros na vossa iniciativa, que esperamos sinceramente seja profícua e participada. Com uma cordial saudação, Nuno Santos Silva, da Associação 25 de Abril. Passar a palavra a um dos representantes também da Comissão de Redação, José Manuel Fernandes. Caros amigos, dirigentes associativos, caros convidados, a minha intervenção é muito simples e foi de improviso. É que não temos neste momento mais muito de palavra para a discussão desta tese. Pensamos muitas coisas adiantadas. Entretanto, há um trabalho que está a ser feito que é sobre a recolha daquilo que nós solicitámos dos inquéritos de todas as associações. E, portanto, esse trabalho não está ainda concluído. Nós continuamos disponíveis para no dia de hoje, dizemos o dia de hoje, para poder ser trabalhado, todos esses dados que nos forem entregues ainda, poderem ser trabalhados à noite e incluídos na conclusão final desta tese, que será apresentada depois amanhã para discussão e para a aprovação final. Portanto, lançava aqui a ideia, a quem ainda não entregou o inquérito preenchido, que a Comissão Coordenadora teve a possibilidade de lançar na altura, que o faça ainda até ao final do dia de hoje, para que esses dados possam ser contemplados. Dizermos que na altura recolhemos cerca de 15 inquéritos e já temos um manancial de atividade realizada e concretizada bastante grande, mas nós gostaríamos que este levantamento fosse totalmente atualizado e de certeza que ele crescerá substancialmente. Portanto, o apelo da Comissão da Redação é que as associações que ainda não entregaram o respectivo inquérito sobre a atividade e a essência da sua coletividade, o faça até ao final do dia de hoje, para que ele amanhã possa incluir a conclusão desta tese, a redação conclusiva desta tese. O nosso obrigado. Bem, tivemos cerca de 10 intervenções à discussão desta tese, identidade e essência do movimento associativo. Não sei se há mais alguma inscrição, algum pedido de palavra, alguma intervenção ainda sobre esta tese. Não havendo, vamos dar então por terminada a discussão desta tese. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde. Motivação associativa. Aquele cônjuge envolvimento na atividade que acontece pela tarefa em si, porque é interessante e geradora de satisfação. Estar motivado é não estar interessado na opinião do outro com o objetivo de ter reconhecimento ou reconhecido elogios. Estar motivado é trabalhar nas tarefas por as considerar agradáveis. Um sócio ou dirigente estará motivado quando estiver preparado para o processo de aprendizagem. É necessário construir aprendizagens significativas, pois o entusiasmo e as vivências na associação é que vão conquistar os futuros sócios, os sócios e os dirigentes. Para atrair jovens, a associação tem de inovar, modificar, em soma e evoluir. Nada pode ser igual todos os dias. Tem de haver atividade, projeção e desafio. E é este ambiente dinamismo que faz com que um jovem se associe e possa vir a ser dirigente associativo, que possa encarar a sua coletividade como a sua segunda casa e os seus companheiros como uma segunda família, que se sinta bem naquele espaço e que inicie e desenvolva projetos para o fazer crescer, para o enraizar e para enraizar-se a si próprio na comunidade a que pertence, trabalhando a favor dela.
Esta aprendizagem é contínua, nunca termina. O aprender não só é aplicar nas tarefas, nas competências, o relacionamento humano pretende pertencer a uma unidade maior que até pode ser definida como família. É muito importante. No seguimento da motivação, naturalmente, surge o desenvolvimento pessoal, a aprendizagem, o conhecimento resultante da aprendizagem. Fazer parte de um coletivo passa a ser muito importante. Ultrapassando a nossa individualidade é transferido para outras situações da vida, família, amigos e trabalho. Para se desenvolver de forma equilibrada, a pessoa precisa se comprometer, se adaptar e ceder. É uma construção pessoal, resultante de uma mudança interior.